Salve, salve amantes da bola! Sou Ayrton Júnior e dessa vez retornaremos a um dos maiores momentos imortais da história do tricolor. 28 de julho de 1983. No ano em que comemorávamos 80 anos, o Grêmio entrou em campo com a missão de dar um grande presente para os seus torcedores. O título de campeão da Libertadores da América. Um título que ainda não tínhamos. Teríamos conquistado a primeira vez em 82, mas não deu. Mas conseguimos agora. O primeiro grande título além fronteiras estava garantido. E mais do que isso, esse campeonato nos deu carimbo no passaporte para Tóquio, onde disputaríamos a final do Mundial Interclubes no final do mesmo ano. Algo memorável. Te conto tudo sobre esse título depois da vinheta. Antes da campanha exitosa, o Grêmio chegou àquela edição da Libertadores por ter sido vice-campeão do Campeonato Brasileiro de 1982. Aquela disputa contra o Flamengo, aquela história toda que a gente já conhece, sob o comando de Enio Andrade. Mudamos o ano para 83 e com isso o comando técnico também se renova. A chegada de Valdir Espinosa, um ex-atleta do clube que veio como treinador do Esportivo de Bento Gonçalves. Na época, ainda sem experiência em grandes clubes, ele era dado como uma aposta em termos de treinador. Com essas mudanças também o clube trouxe outras importantes. Para o gol, a experiência de Mazzaropi, vindo do Vasco e que substituiu o Remy, que era o atual goleiro do Grêmio na época. Nas laterais, Paulo Roberto e Casemiro. Na zaga, o grandalhão Baidec, para compor com o grande Hugo de León, zagueiro de seleção uruguaia. No meio tínhamos China, marcador, volante, junto com o meio Osvaldo, aquele ex-Ponte Preta, que entrou no lugar de Paulo Isidoro, e Tita, que veio do Flamengo para realizar um sonho de ser o camisa 10, já que no Flamengo ele era reserva do Zico e não tinha essa possibilidade. No ataque, aquela antiga e sempre boa mescla entre juventude e experiência traziam para a gente Tarciso, Caio e o endiabrado Renato. Completava esse setor. O tricolor iniciava assim a Libertadores ciente dos erros cometidos em 82, quando foi a nossa primeira participação, né? E tratando esse sonho da América como uma prioridade, em uma época em que a competição não era tão valorizada assim. Né? Os times brasileiros não eram tão importantes, não se preocupavam tanto com a Libertadores. Dentro do torneio, o tricolor teve um início tímido, 1-1 diante do Flamengo, mas depois foi arrasador. 5 vitórias consecutivas contra Bolívar e Blooming, incluindo uma que terminou com 3-1 no segundo jogo contra o Flamengo em pleno Maracanã. O Grêmio tomou corpo ao longo da Libertadores. Na segunda fase, que fazia parte de uma triangular, os comandados de Espinosa encararam pela frente América de Cali e o Estudiantes de La Plata. Isso antes de chegar à fase final. O time gremista começou vencendo os argentinos por 2-1 em Porto Alegre e depois sofremos uma derrota para os colombianos por 1-0. Na volta, em Porto Alegre, vencemos por 2-1 o time da Colômbia e no último duelo, a famosa Batalha de La Plata, um 3-3 no estádio Jorge Luiz Hirsch. Quem não viu, tem um vídeo aqui no canal sobre a Batalha de La Plata. Espinosa não inventou e montou um competente 4-3-3 típico para a época, com interessantes variações. Na direita, a nossa direita era muito forte. Tita armando pelo lado, Paulo Roberto ultrapassando e principalmente Renato, unindo técnica, drible e velocidade, enlouqueciam todas as defesas. Tarciso, por sua vez, na esquerda, jogava como ponta, mas também puxava para dentro, centralizando para as investidas de Casemiro, nosso lateral. Esse era o Grêmio. O Grêmio vinha forte, o Grêmio vinha bem. E assim chegamos à final. Final contra o grande Peñarol. Essa final de Libertadores começou antes da bola rolar. Os dirigentes de Grêmio e Peñarol tiveram uma longa reunião para definir os detalhes dessa decisão. Os gaúchos queriam que a disputa se iniciasse no dia 22 de julho e pretendiam que um eventual jogo de desempate fosse marcado para Santiago, no Chile. Já os uruguaios queriam mais tempo, querendo que o primeiro jogo fosse marcado para o dia 26,
e postulavam que o jogo de desempate fosse realizado em Buenos Aires. Conveniente para eles, né? O Comitê Executivo da Conmebol tomou uma decisão salomônica, né? Com influência decisiva de Fábio Koff. Fábio Koff, para quem não conheceu, foi uma figura espetacular. Também tem um vídeo aqui no canal que eu fiz sobre ele na fase dos imortais, vale a pena, acompanhe. E aí marcaram a primeira partida para o dia 22, então, como o Grêmio queria, e designou o estádio do Velho Sarpt como o local do terceiro jogo. Se caso fosse necessário, na época se decidia 2 partidas, se tivesse empate ia para o terceiro. Estádio Centenário foi o local do primeiro jogo. Agrado de ambas as equipes, né? O Grêmio pretendia decidir no Olímpico, então o primeiro jogo fora ficou fantástico, e o Peñarol, por sua vez, se vangloriava de ter conquistado todos os seus grandes troféus continentais longe de casa. Então, para eles, jogar segunda fora não tinha problema. E foi uma fumaceira, como se podia imaginar, né? Logo no início do jogo, um cidadão chamado Bócio pisou na canela do Renato, o que rendeu alguns pontos na perna do camisa 7 tricolor. Mas, para quem nunca viu as atuações do ponta, uma das suas características era não fugir do confronto. Então, quanto mais batiam nele, mais ele jogava. E foi assim mesmo. O time inteiro não se intimidou e tratou de pressionar nos minutos iniciais mesmo fora de casa, sendo devidamente recompensado com um gol cedo, o que deixou os uruguaios muito preocupados. Aos 11 minutos, Tarcísio cobrou um escanteio e Tita cabeceou para as redes. 1-0 fora de casa. O Grêmio largava bem na final. Aos 16, Caio exigiu uma boa defesa do goleiro Fernandes. Uma conclusão que o avante gremista afirma que a bola ultrapassou a linha do gol. Não tínhamos VAR para confirmar e acabou não acontecendo. O Peñarol foi se reencontrando em campo e chegou ao empate com o Fernando Morena, o matador do time deles, aos 35 minutos. Pouco depois, um fato inusitado, o bandeirinha argentino Arturo Iturralde se machucou e foi substituído pelo uruguaio Juan Cardelino. A lesão do auxiliar serviu para esfriar o jogo e preocupar o Grêmio, já que o bandeirinha é uruguaio, né? O Grêmio teve que segurar a pressão durante todo o segundo tempo, mas conseguiu garantir o empate. Ficou tudo para o segundo jogo em Porto Alegre, no Estádio Olímpico. A torcida do Grêmio estava lá para ajudar a decidir. O Grêmio desbancou então o campeão Peñarol, um time gigante na América. Vencemos por 2-1. O primeiro gol da partida saiu logo aos 9 minutos de jogo. Osvaldo cruzou rasteiro para o atacante Caio, entrou de carrinho e abriu o placar. Que loucura no Olímpico. Eu então, com 14 anos, ainda começando minha trajetória com o Grêmio no estádio com meu pai, meu primeiro grande título. Nossa, uma coisa para a memória, nunca mais esquecer. Como tudo que acontece com o Grêmio, tem uma carga de dramaticidade e nervosismo enorme. Nesse jogo não seria diferente. Fernando Morena, aquele goleador deles, empatou aos 25 da segunda etapa. Jogo nervoso, para deixar todo mundo tenso. Talvez iríamos para um terceiro jogo fora de casa. Porém, 7 minutos depois, a estrela. Renato Portaluppi cobrou um lateral pela direita para Tarcísio, que devolveu para ele. Renato, sem espaço, levantou a bola da direita e chutou para César. Levantou a bola alta, muito alta. César aparece atrás do marcador e deu um peixinho para estufar as redes de Fernandes e entrar definitivamente na história do tricolor, para segurar a taça na mão do Grêmio. Incrível. Renato passou toda a semana que antecedeu o jogo batendo boca com o zagueiro Oliveira do Peñarol via imprensa. Desafiou o capitão adversário ao falar que quero ver se ele é macho aqui no Olímpico, diante de todas as declarações do zagueiro. Renato então prometeu evitar provocações e expulsões em campo e conseguiu cumprir sua promessa até os 42 minutos do segundo tempo, quando tomou as dores de Mazzaropi, que tinha sido agredido no chão por Venâncio Ramos, e acertou um chute no avante uruguaio. Renato afirmou depois que foi a expulsão mais gostosa que ele já teve na carreira. De todos os jogos que eu vi, seja ao vivo ou por VT, Grêmio 2, Peñarol 1 certamente foi a partida mais marcante e emocionante da história do Estádio Olímpico. Eu não vi jogo igual. Tensão, teve todos os elementos de um confronto épico. Épico, sim. Épico. Maravilhoso. Um verdadeiro retrato do que era a imortalidade gremista.
o início de uma trajetória maravilhosa que depois culminou no final do ano com o título mundial. Ali várias portas se abriram, a imagem do Grêmio a nível mundial, a nível americano, latino-americano foi visto. O Grêmio dali para diante começou a formar um time com muita personalidade. Então, aquela cena, De Leon sangrando ao levantar a taça, Tita, jogador de muita entrega também, sangrando, essas significações todas dentro de campo mostraram demais e fizeram o torcedor ter muito orgulho. E até hoje buscar essa identificação em todos os jogadores que possam fazer parte do elenco tricolor hoje. O Grêmio é muito grande e tornou-se muito grande e maior ainda a partir desse título. Primeira Libertadores é inesquecível. Realmente um momento para lá de imortal. Essa lembrança desse título faz a gente lembrar de personagens muito importantes que passaram pelo time e que deixaram sua marca e que infelizmente hoje nos deixaram. A gente tem que ainda reverenciar Caio, muito importante na conquista dos títulos, muito importante nos ajudando durante toda a campanha. César, o homem gol, o homem da decisão, o homem do segundo gol, o homem que apostou pôr a cabeça naquela bola do Renato. Muito obrigado, Caio, muito obrigado, César. Esse vídeo, de certa forma, fica uma homenagem para ambos por tudo que fizeram pelo Grêmio, por tudo que colaboraram para que o Grêmio chegasse nesse título. Inesquecível. Muito obrigado aos dois. E tu já sabe, né? Se tu gostou desse vídeo, deixa teu like, compartilha com outros gremistas ou com a galera jovem que ainda não teve oportunidade de ver esse título e que gosta da história do Grêmio. Compartilha com essas pessoas e deixa o teu comentário. Fala pra mim se tu tava lá também, se tu também teve a oportunidade de assistir ao vivo e essa emoção toda, entendeu? Deixa a tua opinião, sugere algum momento imortal pra gente ter por aqui. A interação com vocês é muito legal, tá bom? Então já sabe, te inscreve no canal, deixa o like, compartilha e comenta. Até a próxima.